E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil, beleza? Ó, vamos dar continuidade aos nossos vídeos feitos aqui no interior de Goiás sobre história de Goiás, muito bem. Mas vamos dar continuidade logo depois da nossa vinheta. Bem, galera, antes de mais nada, pedir desculpa, porque você vai escutar o barulho de vaca, de cavalo, de galinha, mas concentra-se aqui no vídeo, porque iremos falar de Goiás antes da Revolução de 1930. Revolução essa de extrema importância para a história do Brasil. Mas a pergunta é, como é que Goiás se encontrava no final do século XIX e os 30 primeiros anos da República Velha, no início do século XX? Vamos ver? Mas antes de começar o vídeo, dá o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? No final de tudo, vou mostrar para vocês o local que eu estou gravando, tá? Porque esse vídeo próximo de Goiânia vai ser gravado aonde? Em Goiânia, beleza? Vamos lá? Então, Goiás até a Revolução de 1930. Então, para começar falando de Goiás, esse processo até 1930, vamos entender como é que estava o estado de Goiás a respeito das comunicações. Então, a respeito das comunicações, podemos dizer que em 1824 entrou em Goiás o primeiro carro de boi. Olha só, em 1824 o primeiro carro de boi chegou em Goiás. Beleza? Vim de Minas Gerais. Naquela época foi um grande progresso. Um carro de boi? Beleza. Só que a melhoria na comunicação só vai ocorrer a partir de 1891. A chegada do telégrafo, um avanço de transmissão de notícias. Mas durante todo o século XIX, dois grandes eventos revolucionaram os meios de comunicação. Entre esses dois, podemos falar o navio, tá? Comunicação marítima, o navio a vapor, como você vê aí no slide, tá? Observa aí no slide de cá, tá? Navio a vapor, e abaixo a grande avanço, que é justamente o que? A estrada de ferro, a Maria Fumaça. Você que é jovem, eu já vi a Maria Fumaça, lá em Goiânia, entendeu? Então você tem o que? A estrada de ferro. E a estrada de ferro, e tem várias, a estrada de ferro vai beneficiar esse canal de comunicação. Tem um documentário muito legal que você pode achar no YouTube sobre as estradas de ferro e a importância das ferrovias. Ele está num canal aí que eu não posso falar o nome, mas está no canal de história, tá? E eu também num programa de televisão aí, de canal de história TV fechada, mas vale a pena assistir o papel da importância da estrada de ferro para o mundo em geral. Mas volta aqui para Goiás, não vamos fugir, hoje vai ser mais descontraído mesmo. Porque nós estamos falando do quê? A estrada de ferro vai ter importância. Só que a estrada de ferro só vai chegar mesmo em Goiás somente em 1913. Na última década do século XIX, a estrada de ferro estrada de ferro Mogiana, tá? Essa estrada aí do lado. Mogiana tinha alcançado o chamado Triângulo Mineiro. Em Uberaba, em 1889, e Araguari, em 1896. Deveriam ter prolongado até a Catalão, mas pela falta de capital, então foi no final do século XIX, sua construção ficou o quê? Paralisada. Em 1907, constituiu-se a Companhia de Estrada de Ferro de Goiás, que deveria ligar Araguari até o rio Araguaia. No entanto, até 1931, o avanço dos fios tinha sido o quê? Muito lento, chegando somente até Leopoldo de Bulhões, um total de 287 quilômetros no território goiano. Se você observar o mapinha do lado, você vai observar que Goiânia aparece, mas Goiânia não foi construída ainda, mas é o caminho da ferrovia. Nesse outro slide, você observa que eu vou ter a ferrovia vindo, passando por Catalão, e é importante observar, Catalão vai ser o local de distribuição, porque aonde a linha de ferro vem, passa, observa no mapa o ponto estratégico Catalão e dali vai para o restante. Observa também no mapa da direita que quando você vê a ferrovia, para chegar em Goiás, você tem aí no início de uma pequena estrada, tá? Para poder chegar. Essa pequena estrada podemos chamar de quê? Olha só, podemos chamar de estrada de rodagem. Apareci de novo. Estrada de rodagem. Por quê? Não chega a ferrovia até Goiás.
Então eu vou ter o quê? Uma estrada de rodagem. Professor, mas o que é estrada de rodagem? Estrada para carro. Então os carros tinham que chegar até na ferrovia, pegar o que te comprou e trazer para a cidade. Então você percebe como a comunicação realmente era uma comunicação muito deficiente nesse sentido. Ok? Aí não havia esperança da estrada chegar até a capital, no caso Goiás, ou Vila Boa, pois o empreendimento era antieconômico por ser a população que bem escassa. O governo estadual carecia de meios para a construção e o governo federal não estava disposto a um investimento tão alto, tão caro, num estado sem significação política e econômica. Olha a visão que o restante, a capital, tem em relação ao estado de Goiás. Atraso, tá? Diante disso, no século XX, um novo invento veio revolucionar o transporte, o automóvel. Acabamos de falar de estrada de rodagem. Olha só, o primeiro automóvel chegou em Goiás em 1907. A primeira estrada de rodagem foi inaugurada em 1921. Era o trecho que ligava a capital à estação terminal da estrada de ferro. E o progresso foi lento. Em 1900, o movimento de veículos nessa estrada era apenas 10 por dia, entre carros e caminhões. Aí você, que já pesquisou um pouquinho, vai observar, carro de boi era utilizado então até 1907? Sim. Então você imagina, o trem de ferro está vindo, e vem o carro de boi para buscar as mercadorias lá da parada do trem, na estação do trem. Volta de novo. A vida era difícil. E essa mobilidade está chegando muito lentamente em Goiás. Pode-se destacar que a estrada de ferro que muito tem desenvolvido as zonas que atravessava. Então, por onde ele passava, havia um certo desenvolvimento. Portanto, grandes zonas do estado ficavam quase incomunicáveis. Quais zonas? A região norte no todo, a região do Araguaia, os chapadões da divisa com a Bahia. Ok? Aí, Goiás até a Revolução. Como é que estava a população de Goiás nesse contexto? A população, de acordo com o censo de 1920, cresceu rapidamente. Observa aí na tabela que em 1900 nós tínhamos 255.284 habitantes no estado de Goiás. Em 1920, 511.219. Ah, professor, mas cresceu muito, quase dobrou. Tá. Só que se você for observar a nível nacional, é pouco. Mesmo 500 mil habitantes, a densidade populacional continuava baixíssima, 0,77 habitantes por quilômetro quadrado. Então não era um grande crescimento em relação às grandes capitais. A enorme extensão do estado é a despovoados. O sudoeste e a região divisória com a Bahia e outras regiões potencialmente ricas, como Mato Grosso e Goiano, apenas começaram a ser desbravadas. Então o Mato Grosso e Goiano estava assim, mata fechada. Ok? A região mais povoada era o sudeste, pela maior proximidade com o Triângulo Mineiro e pela presença da estrada de ferro. Goiás estrada de ferro. Já Catalão, com 35 mil habitantes, era em 1900 o município com maior população. Agora, por que Catalão tinha 35 mil habitantes e era a maior população? Devido à estrada de ferro. Você tem que fazer isso, você tem que observar, caro estudante, caro colega, que a estrada de ferro, comunicações, a população cresceu porque tem uma condição melhor de vida. Então a população de Catalão vai aumentar devido a isso, ok? Essa população vivia nas grandes extensões das fazendas, dos sítios. Era uma população integralmente rural, a população de Goiás. E os centros urbanos eram poucos e de pouca o quê? Significação. Goiás, por exemplo, a capital, contava com 8 mil habitantes. Não é muita coisa, né? Comparada com a capital de Goiânia hoje, em pleno século XXI. Não aumentava e nem diminuía, ao tempo que a população do estado crescia o quê? Rapidamente. Economia. Como é que era a economia do estado? Era quase exclusivamente de subsistência. Ó, cachorro. Faz parte. A produção era local e para o consumo, sendo muito pequeno o comércio interno e a circulação monetária. A grande massa da população trabalhava onde? Na agricultura. E de acordo com o censo de 1920, 10.220 pessoas
praticavam o quê? Uma economia vinculada à pecuária. 6.995 habitantes praticavam o quê? Pecuária. Então era um estado tipicamente agrário. Na economia, a criação de gado era o setor mais dinâmico. Então, a criação de gado era o setor mais dinâmico, por ser o gado em pé é o produto de mais fácil exportação e um dos únicos exportados em quantidade apreciável. Ok? Podemos chamar esse gado de pé também de gado vivo, que acontece em 1920 a 1929, onde o gado vivo era quase a metade de todas as exportações e 27,69% da arrecadação total do estado. Então, Goiás vivia basicamente da pecuária. Em 1809 a 1932, exportou 3.690.372 cabeças de gado. Já em 1928 foi o ano de maior exportação de gado. Chegou a exportar 154.229 cabeças de gado. Então você vê. E aí, é claro, junto com isso, você vai ter o quê? Oligarquia se fortalecendo na produção, na criação de gado. Criação de gado. Produção. Fora essa. Com a estrada de ferro, a produção de arroz para exportação aumentou também. E podemos falar que em 28 e 32, a exportação de arroz já alcançava metade do valor da exportação do gado. Tá? Isso quer dizer o quê? Que Goiás começa a caminhar para um certo desenvolvimento. Mas temos diferenças. Em Nova Veneza, crescia a exportação de quê? De café, devido à vinda de italianos, colonos que se ficaram na região e que tinham experiência para cultivar o café. Tá? E Nova Veneza, cidade essa de colonos, imigrantes italianos, ok? A indústria. Podemos falar de uma indústria em Goiás? Sim. A indústria e os serviços continuavam sendo atividades pouco significativas nesse período. Havia produção doméstica artesanal de certos bens para o consumo próprio ou para serem vendidos no mercado local. Na indústria, os tecidos de algodão eram produtos mais importantes. Elevado o número de pessoas nesse setor, de acordo com o censo de 29, então em pessoas em indústria têxteis, 6.690. De vestuário, 8.228. Tem que se vestir, tem que se vender, mas para o mercado o quê? Local. Já a indústria de construção, ocupando apenas 2.551 trabalhadores, é de temporada ou de tempo parcial. O comércio, então, era empreendimento familiar, aquela vendinha do seu Zé, a vendinha do seu Pedro, tá? O comércio familiar, ocupando 2.556 pessoas. Era um agrupamento constituído por um pequeno armazém rural e algumas vendas que era chamado de comércio. Então, comércio seria o armazém. Interessante isso. Goiás estava muito inferiorizado em relação aos grandes estados. Já no regime de propriedade, existe a figura de classes sociais. Você vai perceber que não há diferença muito grande. Você vai observar que existe o rico e o pobre. Só isso. Observa bem, caro concurseiro, caro vestibulando que vai fazer prova da UEG. Observa bem isso aqui. De acordo com o censo de 1920, 40% das propriedades do estado, cerca de 16 mil propriedades, somente 2.500, 15% correspondia a menos de 40 hectares. Então, consequentemente, eu tenho uma concentração de quê? De terra. Os pequenos proprietários praticavam a lavoura e a pecuária. Pequenos proprietários. Grandes proprietários usavam mão de obra de poucas famílias que trabalhavam e viviam seus dependentes. Sitiantes, vaqueiros, meieiros. Para quem não sabe o que é meieiros, eu tenho um consultor aqui, tá? Que me falou que meieiro é aquele que trabalha por meia. Eu produzo aqui, ainda divide a produção. Camaradas, tá? É muito semelhante ao meieiro, um pouco diferente. Jagunço, não sabe o que é jagunço, e outros trabalhadores que ficavam nessa região. A terra em Goiás, pra você ter uma ideia, valia muito pouco e rendia ainda menos. O preço médio do hectare em 1920 custava R$8, o mais baixo de todo o Brasil. Em São Paulo, um hectare correspondia a aproximadamente R$165. A diferença é bem grande. A valorização da terra só ocorreria após o processo de urbanização. Ok? As diferenças sociais encontradas no prestígio e no poder. Prestígio, aí nós estamos entrando em um outro ponto.
Não falamos de prestígio, estamos falando de oligarquias, estamos falando de famílias, estamos falando daqueles que detêm o poder político e econômico do Estado. Estamos falando da figura dos chamados coronéis, o grande proprietário, que gostava de ser chamado lá vem o senhor coronel. Né? Coronel esse contava com votos, que contava com armas, que contava com homens. A chamada prática do coronelismo, que vai percorrer a história de Goiás até 1930. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Goiás até a Revolução de 1930. Espero que tenham gostado, que tenham feito as suas anotações. Mas não se esqueça, dá o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, vamos ajudar o canal a crescer. Fui!